Transforma Mútua Podcast. Olá, engenheiros, agrônomos, geocientistas e todas essas áreas tecnológicas. Estamos aqui em mais um Transforma Mútua Podcast. E hoje vamos dividir a mesa com Afonso Lins, nosso diretor-geral da Mútua Amazonas, que vai trazer aqui coisas muito interessantes sobre a palestra dele ontem, que teve uma repercussão dentro da SOEA inigualável, sobre BR-319, não é isso? Muito bem-vindo, diretor. Verdade, é um prazer nós estarmos mais uma vez aqui no podcast da Mútua, né, falando um pouquinho sobre o Amazonas, na verdade, e as dificuldades que nós temos com a nossa BR, que liga Manaus ao restante do país, né? E eu sempre falo que nós temos o direito de ir e vir, e isso está sendo nos impossibilitado no momento. E outros problemas que o Amazonas vem enfrentando, né? Nós estamos com a maior seca de todos os tempos. Imagina, os rios do Amazonas seco, né? E aí eu não estou falando só de um, eu estou falando do Rio Madeira, do próprio Rio Amazonas, né? Do Rio Solimões e do Rio Negro. Então, todos eles secos. No caso do Rio Solimões, graças a Deus começou a chover lá na cabeceira, lá no Peru, mas só depois de mais de um mês é que isso vai refletir no Amazonas. Mas isso é muito bom, porque já começa a faltar, né, insumos para a construção civil. Isso nos preocupa muito. E por que é tão importante a gente conversar sobre isso, né, diretor? Porque muita gente sabe, mas outras pessoas também não sabem que para chegar em Manaus só se chega de avião ou de barco. E agora não está chegando de barco, não existe mais essa possibilidade. Então, quão é importante essa conversa, né? Pois é. Ontem mesmo a Polícia Rodoviária ela baixou uma norma impedindo as pessoas de utilizarem as balsas, porque as balsas não estão chegando. Ou seja, você sai de Manaus, normalmente de balsa, para pegar o início da rodovia da BR-319. E aí você não consegue chegar no Caredo Castanho, por quê? No Caredo da Várzea. Por quê? Porque, na verdade, o rio está seco. E mais ainda, tiveram que mudar o calado de algumas balsas com isso e, consequentemente, a gente está aumentando o tempo das balsas. Antes terminava 10 horas da noite, meia-noite, voltava 4 horas da manhã, agora vai ser 24 horas. Mas por quê? Porque o fluxo de carretas é muito grande. Imagina 2 quilômetros de engarrafamento de carreta com produtos perecíveis dentro. Ou seja, está estragando os produtos que estão sendo trazidos para Manaus. E Manaus precisa desses produtos. E é a única rodovia que nós temos. Ontem eu tive a oportunidade, aí eu gostaria de agradecer a presidente Alzira, que me indicou para falar, e representando o CREA do Amazonas, aqui na Semana da Engenharia, sobre a BR-319. E eu falava das dificuldades que nós temos da BR-319. Você sabia que a BR-319 já foi inaugurada em 76? E ela era totalmente trafegável, e depois, por falta de investimento de manutenção, ela foi se destruindo. E aí eu mostrei algumas fotos em 2003, quando eu fui superintendente do DENIT na época, que eu percorri a rodovia de 863 quilômetros. E eu tive, na época, que percorrer em 2 dias. E eu falava na palestra exatamente isso. As pessoas vão dizer, Afonso, como é que tu fizeste 2 dias na BR-319? E a onça? A onça não te pegou, não? O pessoal brincava e eu disse, olha, graças a Deus a gente tinha, e a gente foi com o suporte da Embratel. E as pessoas falam, por que Embratel, Afonso? O que a Embratel tem a ver com a rodovia? Simples, por falta de manutenção, e nós tínhamos, à época, antenas de 50 e 50 quilômetros na rodovia. E essas antenas precisavam de manutenção, porque senão faltava telefonia em Manaus. Olha só. E aí a própria Embratel tinha que fazer a manutenção na rodovia. E eu lembro como se fosse hoje, essa viagem foi feita com 3 bandeirantes, ou seja, aquelas caminhonetes duras, né? Duras, mas só elas aguentavam a BR, só aquelas bandeirantes. E aí nós fomos em 3 bandeirantes e tiveram pontos, inclusive, que chegaram a ficar 2 bandeirantes atoladas, a terceira que puxou a gente. 2 dias, como é que você fazia para dormir na rodovia? Nós dormimos exatamente nas antenas, ou seja, tem uma base dentro das antenas, embaixo, que faz com que, com todo o suporte para que a gente pudesse dormir.
e foi ali que a gente dormiu. Passou a noite toda, né? É inimaginável para as pessoas. Se o senhor não contar, as pessoas não entendem Não, que isso E acontecia. o mais interessante é mostrar a foto onde você vê toda a mata praticamente fechando a rodovia e só aquele pontinho da rodovia para você passar. Interessantíssimo. Isso foi em 2003, imagina, 2003, né? E aí de lá para cá ficou o tempo todo a gente batalhando e brigando, na verdade, por um licenciamento de uma rodovia que já foi construída, que já foi inaugurada, que já funcionou, mas que a gente não tem o licenciamento do meio. Isso ainda acontece. A gente hoje tem a licença provisória, a LP, né? Mas a todo momento está tendo questionamentos judiciais. E aí vem um juiz federal e vai lá e suspende as obras da rodovia, a gente tem que recorrer, como foi o caso agora, né? Graças a Deus a OAB entrou junto com o DENIT e nós hoje temos o presidente nacional da OAB amazonense, então isso acaba ajudando muito e derrubou aquela liminar e hoje novamente a gente pode trabalhar e consequentemente asfaltar esses pontos. Mas tem outras coisas absurdas que a gente vê na rodovia. Uma bola de neve, não, né, diretor? Eu vou te dar um outro dado. Vou te dar um outro dado da rodovia. isso. Olha só. Tu sabes quantas pontes de madeira nós temos na rodovia? 52. 52 pontes de madeira. Que nós somos proibidos de Sim. trocar as pontes por concreto ou mistas, que seria mais rápido, inclusive, a construção. Nós somos proibidos. E aí vem as dificuldades. Antigamente era fácil, você ia ali na mata, tirava madeira e recompunha a ponte. Hoje, a madeira tem que ser certificada. E aí, para você encontrar a madeira certificada, já é difícil. E o preço, então, nem se fala, que vai lá para a estratosfera. Exatamente. E aí você gasta uma fortuna numa ponte que vai durar o quê? 1 ano, no máximo 2 anos. Porque hoje também está passando as carretas com peso acima do permitido. Falta de segurança também. Falta de segurança também. Eu tenho um vídeo, inclusive, da carreta, ela vindo de lado. Ela andando de lado, deslizando. Olha só, imagina, você está num carro, percorrendo a rodovia e vê uma carreta daquela vindo para a tua direção, deslizando para cima de ti. Olha só. Muito complicado, né? E aí falta de segurança, problemas de toda a sorte, na seca agora, e com fumaça também lá no Amazonas. Imagina, poeira e fumaça. Meu Deus. Olha as dificuldades. E aí, acidentes a todo momento, né? E isso tudo, quando a gente estava falando sobre a bola de neve, isso tudo encarece todos os insumos não tenho que ficam, disso. traz desemprego Não por tenho conta dúvida. disso. E aí, por falta da rodovia, porque o frete, Sim. hoje quando você chega, vai comprar um produto para o Amazonas pela internet para tu ver quanto é que é o frete. Sim, eu já vi isso Pois acontecer. É diferente para a região norte, a Pois entrega. e o frete é mais caro às vezes que o próprio produto. Exatamente. Muito mais, na verdade. Exatamente. Tem produtos, inclusive, que é mais caro o frete do que o próprio produto. Sim. Né? Sim, Às vezes eu até pego, vou deixar para quando eu viajar, eu compro naquele local o produto e levo comigo. Porque eu não vou pagar essa fortuna de frete. Acontece muitas vezes. E eu fiquei boba quando o senhor me contou também sobre a saca de cimento, que está chegando a quase R$100. Inviabiliza qualquer obra. Ano passado, nós tivemos a maior seca. E eu lembro que a saca de cimento passou de R$100, chegou a 130. Meu Deus. Esse ano nós estamos com uma... Preço de ouro. Hoje a gente está com uma seca maior do que a do ano passado. Então eu tenho certeza que vai passar de R$100. Hoje já está 70. Meu Deus. Mais de 70, aliás. E aí vai com certeza chegar a mais de 100. E aí não só isso, os insumos, o tijolo já está desaparecendo, já tu não encontra com facilidade. E aí por não encontrar com facilidade, quando tu encontra, o preço já é bem mais alto. Ela aí da oferta e da procura. Né? E também o seixo rolado, porque a gente usa o seixo rolado, Sim. porque a gente tira do rio aquelas pedrinhas do rio, né, para usar na construção para fazer o concreto. E aí isso vem lá de Japurá, que é um município do Amazonas que tem muito. E aí como é que tu vai trazer se a balsa não passa? Se o rio está seco? Pois é. Tu imagina tu veres um vídeo do Rio Madeira. O Rio Madeira, ele é barrento. Sim. Sabe qual é a cor que está hoje? Verde.
Meu Deus. É verde, porque está bem sequinho, Eu fiz está com matéria 25, já. tá com 25 centímetros. E mais ainda, estão aparecendo as pedras, que nunca se viu pedra no Rio Madeira. Está lá as pedras para mostrar, para todo mundo ver. Por quê? Porque secou tanto, além do que sempre estava se acostumado a ver, que está desse jeito. Então está verde o rio, porque as águas ficam mais paradas e fica verde. Né? E aí também está se vendo as pedras no rio. E aí fica tudo muito mais difícil Não, de ser feito. Outra bola de neve. O rio fica intrafigável. Tu sabias que há peixes também, problemas ambientais. Tu sabias que a produção de soja, boa parte da produção de soja da região central, ela é escoada pelo Rio Madeira, que vai para o porto graneleiro de Itacoatiara, lá no Amazonas, e consequentemente vai para o exterior, essa soja? E aí como é que tu vai fazer agora se o Rio Madeira está seco? Exatamente. E aí todo mundo falava, inclusive os órgãos, os ambientalistas, a ministra sempre falou, primeiro que ela fala que ela é contra a rodovia, primeira coisa. E segundo, ela diz que é uma rodovia de passeio. Hoje está muito claro que não é uma rodovia de passeio, é uma rodovia importantíssima para que a gente possa trazer e levar a produção amazonense. E mais ainda, a gente tem o direito de ir e vir, o amazonense tem direito. Por que só o amazonense, só o roraimense vai ficar isolado do restante do país? Só pode sair se for... Hoje a gente só pode sair se for de avião. O preço do avião. E mais ainda, as dificuldades. Eu quero ir, por exemplo, para Porto Velho de avião. Sabe por onde eu tenho que fazer? Eu tenho que ir a Brasília, para Brasília vir a Porto Velho. Olha só, Rio Branco não é diferente. Então, essa nossa logística é a pior. Eu sempre falo que a pior logística do país é a nossa. Muito complicada de ser falado e de ser executado. E aí, nesse momento, está tudo muito caro. As eleições agora, nossas, foram muito prejudicadas. Muita gente, muito ribeirinho, deixou de votar, porque não conseguiu chegar aos pontos de votação. Infelizmente. E eu também, a gente conversando antes, que a gente estava falando sobre o Rio Grande do Sul, falando um pouquinho de mútuo agora, a gente falava sobre o Rio Grande do Sul, das enchentes que foram avassaladoras, né? E agora a seca se repete, como ano passado, também avassaladora. E aí a gente começa a pensar, que o senhor começa a pensar em conversar sobre como a Mútua assistiu o estado do Rio Grande do Sul dessa forma nas enchentes, também começar a pensar no norte do país. Na verdade, na última reunião que nós tivemos com a Nova Direx, né, e eu parabenizar o trabalho da Nova Direx, a Nova Direx tem um pouco mais de 40 dias efetivo de trabalho, mas a gente já percebe, já visualiza a mudança que a Mútua começa a implementar, principalmente na área tecnológica. Né? As ações são ações fantásticas e a gente, na ponta, como diretor-geral lá do Amazonas, a gente já começa a perceber a diferença da administração. Né? E aí, na última reunião, eu não tinha como não levantar exatamente esse assunto. Né? Por quê? Porque a gente já visualiza as dificuldades dos profissionais, principalmente aqueles que lidam no interior do estado do Amazonas, exatamente com essa seca. Que é um interior totalmente diferente do país inteiro. Exatamente. A gente deixa claro aí ele isso. vai precisar, sim, de alguns benefícios diferenciados, como foram feitos e direcionados para o Rio Grande do Sul. Engraçado, né? Um polo e outro polo, né? O sul e o norte. Engraçado. Exatamente. E aí o sul com enchentes e o norte, que aliás tem os rios, né? Tudo seco, secando. Olha isso. Né? E aí, outras coisas que a gente pode estar falando. Eu falava sobre muita gente com curiosidade, né? E, Afonso, a Amazônia está pegando fogo, né? E aí eu dizia, olha, na verdade não é a Amazônia pegando fogo, né? São alguns pontos no sul do Amazonas que o solo é bom e é propício a você usar a agricultura a teu favor, né? Mas está tendo uma mudança muito grande no Amazonas. Sabe o que está acontecendo hoje? Os produtores de Rondônia estão vendendo suas terras a um preço bem mais alto e estão comprando as terras baratas no sul do Amazonas, principalmente em Apuí. E aí estão trazendo os seus gados todos para o pasto no Amazonas. Olha só. E aí estão utilizando as suas terras em Rondônia para a agricultura. E aí você visualiza algumas queimadas no sul do Amazonas. Aí a pessoa fala, mas é por causa da rodovia. Não, não tem nada a ver a rodovia. A nossa rodovia, ao longo da rodovia, nós não temos agregado na 319.
Essa é a grande dificuldade. O que são agregados? São britas, são seixos, são pedras. Nós não temos ao longo da rodovia, né? Um próprio solo rico para que a gente possa tirar a tabatinga. O que é a tabatinga? É um solo argiloso, sim, que nós temos hoje, que traz dificuldade para a gente. E a época, aí você vai me perguntar, Afonso, e como é que foi que o Exército venceu isso para a construção da BR-319? Simples, ele misturava saca de cimento, o cimento ao solo, para enriquecer o solo e servir de base para a rodovia. Mas hoje, o que a gente está fazendo hoje? A gente está tendo que trazer as pedras de longe, inclusive. E ontem eu falava, mais sabe? Caro, tudo mais caro. Sim, claro, mais caro. Claro. E aí o que acontece? De onde a gente está trazendo pedra? Pasme, de Santarém. De Santarém. E aí via o quê? Via balsas. Aí o que acontece? Se eu for trazer durante o verão, eu não vou conseguir chegar porque está seco. Então eu tenho que trazer no inverno, que quando está cheio. Então eu tenho que trabalhar com as janelas. Então eu trago a pedra no inverno, coloco ela no local e vou trabalhar no verão, porque no inverno eu não consigo trabalhar. E aí eu identifico no inverno os pontos de atoleiro na rodovia. E aí no verão eu vou utilizar a pedra para servir de base exatamente para acabar com esses pontos de atoleiro na rodovia. E ao longo desses anos a gente veio vencendo essas dificuldades e pela primeira vez, nesse último inverno, nós tivemos a trafegabilidade normal da rodovia no inverno. Pasme, mas é verdade, no inverno. Com carreta e tudo passando, nós conseguimos mantê-la trafegável até mesmo no inverno. Acho que foi um planejamento, né? Um planejamento que foi feito e empresas que foram, na verdade, contratadas pelo DENIT com know-how, né? Mas com estrutura para poder mobilizar isso, trabalhar na BR-319. Por isso que eu também falo e reclamo muito das licitações, né? Onde nós temos sim que dar valor não só ao preço, mas à técnica também, né? Porque você pega uma empresa com qualificação, uma empresa grande, com estrutura, fica muito mais fácil da gente trabalhar. E está aí o exemplo da BR-319. Por isso que todo mundo, depois da palestra do senhor, foi o assunto do momento, né? Porque são coisas que as pessoas não imaginam que isso é possível acontecer. Imaginam o Amazonas de uma forma, a floresta amazônica, é o que todo mundo pensa, né? Mas não, assim, acho que as dificuldades só os engenheiros pensam. Vou te contar um episódio interessantíssimo que aconteceu na BR-319. Ele vai dizer, pô, isso é surreal, Afonso, mas foi verdade. Um casal de ingleses em Manaus pegaram aqueles carros todos preparados, que você praticamente é uma casa dentro, para passeio, né? Com estrutura e tudo mais. Sim. Só que ele é um pouco pesado, esse carro. E por falta de conhecimento da rodovia, eles resolveram entrar na rodovia e iam de Manaus para Porto Velho. E aí, esse casal de inglês, eles passam por uma dessas pontes... Tipo aqueles motorhomes? Isso, motorhomes. Sim, sim. E aí ele passa por uma das pontes de madeira, e aí, com a falta de costume da rodovia, inclusive, know-how da rodovia, então eles acabam caindo da ponte com o motorhome. Caíram. Meu Deus. Aí como é que faz para pedir socorro? A sorte é que eles estavam com um telefone via satélite, contactaram o exército inglês. Meu Deus. Olha só. O exército inglês contactou o exército brasileiro e houve uma mobilização para que eles pudessem ser socorridos na BR-319. Isso aconteceu. Parece história, sim, né? Mas aconteceu. Exatamente, se o senhor não conta, é isso que eu estou dizendo. Se o senhor não conta essas realidades, as pessoas não... Exatamente. Mas foi notícia lá em Manaus, no Amazonas, né? Exatamente esse casal inglês e da mobilização de estrutura inglesa para a BR. Teve um outro episódio também, desse aí já foi na Transamazônica, do David Beckham. Ele pegou a moto dele e tudo mais, com aquela equipe, né? Sim.
Mas aí é uma estrutura pesadíssima. E aí é percorreu. outro patamar. Outro patamar. E aí percorreu com uma Sim. moto toda preparada, Sim, etc, etc. sim. Com os amigos e Abastecido tudo de mais. tudo, E aí é diferente. Mas esse casal foi muito complicado. Meu Isso Deus. causou um certo constrangimento por parte da embaixada brasileira Sem dúvida. com relação à Inglaterra. Com casos assim, a gente ainda tem esse pedido de socorro que a gente está fazendo por SBR, pelo Estado, com casos já tão grandes, coisas graves acontecendo, né, diretor? E a gente ainda tem que continuar fazendo aquela coisa de pedir o socorro para que a gente seja atendido, para que o Amazonas seja ouvido. Eu vou te falar uma coisa, tem mudado muito a realidade do Amazonas e a gente agradece muito as antenas. Sim. A Starlink. Verdade. A Starlink mudou praticamente tudo na região norte. Verdade. Então, por exemplo, hoje na BR a gente consegue, inclusive tem um rapaz numa moto que ele põe a Starlink na moto dele e sai relatando todos os problemas que tem na rodovia. Né? E hoje as lanchas todinhas, a gente criou a lancha jato, né? O que é a lancha jato? É a lancha rápida que percorre mais rápido o percurso que a gente tem, por exemplo, de Manaus a Tabatinga. Sim. A Tabatinga fica lá no extremo do Amazonas, a mais de 1.000 quilômetros, né, de Manaus. E aí você leva quanto tempo de lancha a jato? 1 dia e meio. Isso porque é a mais rápida. Né? Isso é porque é mais rápida. Isso é porque é mais rápido. Se tu fores de barco, tu vai levar 5 a 6 dias. Verdade. Olha só. Eu já percorri embaixo do Rio Madeira ali fazendo uma matéria também. A gente ficou exatamente esse tempo. E tu imagina tu ficar esse tempo todo ilhado. Agora não. Agora tu vais com internet desde o início até o final, porque você tem Starlink na lancha. Sim. Olha que diferencial. Tu imaginas as aldeias indígenas hoje? Ela ajuda a poder mostrar todo o problema, pois mas a gente está pensando aqui, a gente mostra, mas a gente precisa de ação para isso. Pois é, mas tu imaginas as aldeias indígenas hoje, que o cacique hoje ele tem a sua antena Starlink e ele consegue se comunicar com a prefeitura. E aí ele já tem link direto com o prefeito e já começa a fazer as cobranças da comunidade. Isso é muito bom. Antes não existia isso. Mas tu sabias, eu vou para um outro rumo. Vamos lá. As riquezas do Amazonas. Milhões, né? Milhões. Mas tu sabias que hoje a maior reserva de nióbio do mundo está em São Gabriel da Cachoeira? Sim. Só que essa reserva, além de estar no Amazonas, e eu sempre falo que a gente... E eu sempre falo que o Amazonas paga um preço muito alto pelo nome Amazonas. Porque ele traz o foco todo de todo mundo para o Amazonas, com relação à defesa. E muitas coisas a gente não pode fazer. Não é comum hoje nos Estados Unidos você explorar as riquezas dentro de uma reserva indígena. Tanto é que olha a riqueza desse país que a gente está falando. Não é? E por que não se pode explorar o nióbio dentro de uma reserva indígena no Amazonas? Por que não? 2024, se isso é possível. E aí você vê lá no Rio, você vê lá nos Estados Unidos os índios ricos. Você vai ver índio rico aqui? Será por quê? É muito difícil, é muito complicado. Verdade. E aí eu vou te contar um outro episódio que eu fiz. Você pensar o país, né? Eles pensam o país de outra Eu estava em São Gabriel da Cachoeira e aí nesse dia era o pagamento do Bolsa Família. E aí saiu o dinheiro dos indígenas. Olha, eu fiquei chocado com o que eu vi. Muitos indígenas no bar, bebendo, e aquelas mesas lotadas de cerveja, de bebida. Por isso que muito do Bolsa Família está indo para a esposa e não para o marido. Porque o marido vai torrar tudo em bebida. Infelizmente é o que acontece. E é justificável hoje, e eu entendo o porquê de se passar para a mulher e não para o homem o Bolsa Família. E aí eu estou te falando dessa realidade. E aí tu sabias que tem indígena tomando álcool? Sim, mas isso... Chego até beber gasolina, amiga. Isso eu já vi acontecer. Pasme, mas é verdade. Morrem por isso. Morrem por isso. Morrem muito cedo. Muito cedo. Né? Infelizmente. Por pura ignorância. Não sabem, não têm o conhecimento. E muitas vezes são explorados
pela população, pelos políticos. Sim. Infelizmente é o que acontece. E riquezas, vamos lá. As pessoas me perguntavam ontem na palestra, Afonso, e por que esse imbróglio todo de se liberar? Eu disse, olha, deixa eu falar, primeiro eu vou começar para você o seguinte, nós tivemos 3 ex-arrimas negados da BR-319. E olha que esse arrima foi feito pela Universidade Federal do Amazonas, que tem know-how disso. Sim. Pô, será que ela errou tanto no arrima? Ou existe por trás a intenção de não ser liberado a BR? Aí as pessoas me perguntam, e qual é o foco? Afonso, eu digo, olha, acabou de ter uma CPI das ONGs e ficou muito claro, o resultado da CPI da ONG está aí para todo mundo ver. Está todo mundo ver, pode olhar. E a gente atribui muito às ONGs de nós não podermos ter essa rodovia hoje para a trafegabilidade do Amazonense. Teria que ser o contrário, teria que ter esse apoio, né? Claro. Se é uma ONG, claro, teria que ter apoio. Claro. Hoje você consegue fiscalizar via satélite, Sim. Né? Então você vai ver onde tem foco na BR-319 ou não. Claro. Claro. Mas hoje o governo federal em si, o próprio DENIT, está com falta de pessoal. Desbarrancou lá, você soube, você viu, todos viram ontem, né? o desbarrancamento lá do porto lá de Manacapuru. Né? Em torno de 200 eu dei uma entrevista sobre isso, mas eu vi muito bem a rachadura no solo. E por que não... Já era visível. Exatamente, e por que não a interdição do porto? Se você tivesse interditado o porto, já vendo que tem rachadura, nós teríamos evitado as mortes, ou não? Claro que sim. Claro que sim. Aí ontem eu fui perguntado a um técnico, cara, e a fiscalização do DENIT? Afonso, infelizmente a fiscalização do DENIT, por falta de pessoal, está sendo feito por Brasília. Eu até brinquei. Assim, até né? eu brinquei. Como é por assim? videoconferência? É por videoconferência que estão assim? fazendo a fiscalização? Né? E aí fica complicado a ação do próprio governo. E agora, infelizmente, esses órgãos vão ter que responder, provavelmente, junto ao Ministério Público. Infelizmente. É isso. Então, gente, finalizamos mais um episódio aqui do Transforma Mútua Podcast. E transforma mútua mesmo, porque a gente percebeu aqui nas palavras do diretor Afonso que a Amazônia realmente, como sempre, está pedindo socorro, mas que a gente está percebendo que é uma necessidade e a mútua está sensibilizada. E se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente conseguir resolver esse meio do caminho aí até chegar numa solução, né? Isso, diretor? Com certeza. Muito obrigado por essa conversa. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.